fique à vontade. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos. Meus queridos, quero convidar os amados, já que a gente está nessa campanha da família, sexta-feira, agora a gente vai fazer um churrasco para as famílias, amém? 19h, traz seu kit churrasco, a gente vai estar aqui para estar juntos, tendo uma comunhão bem legal. Só que a gente entra aqui pelo portão de trás, tá? Se você nunca veio durante a semana, dá a volta, tem um portão aqui, a gente vai estar entrando pelo portão de trás. Essa sexta. E não nessa segunda, na outra, nós vamos ter o encontro de mulheres. Amém? Vai ser uma bênção. A pastora Irani vai estar vindo aqui trazendo a palavra. Vai trazer seu testemunho de vida, muito edificante. Então, já vai se preparando, as mulheres, convida mais pessoas, não nessa segunda, na outra, acho que é dia 19. Tá? Obrigada. Amém. Obrigado. Queridos, obrigado, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz para nós, através do Espírito Santo, nessa noite, em João, capítulo 19, 25 a 27. João 19, 25 ao 27. E eu quero fazer uma saudação muito especial a todas as mães presentes, que Deus continue lhes abençoando. Parabéns pelo seu dia, que é uma alegria para todas vocês, com certeza, e para todos nós que somos filhos e podemos também celebrar a Deus pelas vidas das nossas mães. Louvado seja o Senhor. João 19, 25 ao 27 diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Glória a Deus. Queridos, nessa noite, meu intuito é fazer uma oração, orarmos esta palavra de Jesus. Nosso intuito é que essa palavra de Deus para nós nessa noite se torne uma oração. Toda semana ao fim de cada pregação, precisa haver um apelo à oração, que é no momento é o nosso retorno, é a nossa resposta ao que ouvimos e ao que Deus falou no nosso coração. Nós oramos, mas nessa noite, meu intuito é que essa palavra vinda direta de Jesus possa se transformar na nossa oração. Amém? E a nossa bênção nessa noite. Porque aqui Jesus está abençoando a todos nós. Aqui nessa palavra, Jesus está abençoando a todas as famílias. E por estarmos nos dias das mães, é uma bela reflexão também que o Dia das Mães nos traz, nos proporciona, para nós refletirmos sobre essa bênção na família que Jesus está proporcionando aqui. O dia era um dia de muita dor nesta casa, porque a gente também precisa pensar em Jesus como uma pessoa como nós. Ele foi uma pessoa como nós. Ele teve família. Ele nasceu numa família. O seu pai proporcionou para seu filho vir ao mundo uma família. Ele não foi achado numa caverna, não é um mito. Não foi um mito. Acharam esse ser numa caverna e que ele mesmo já saiu falando de lá e disse: meu nome é Jesus, eu vim do céu. Ele foi gerado no ventre de uma mulher. Ele teve um pai, ainda que adotivo, mas sim um pai do coração, um verdadeiro pai, que foi o José. Ele teve irmãos, ele teve tios, ele deve ter tido primos bastante, até porque os antigos hebreus eram muito ligados a redes familiares. Eu falei de Nordeste aqui, o Nordeste é muito parecido com isso, né? No Nordeste, muitos se chamam José, muitos se chamam Maria, muitos se chamam Severinos, muitos se chamam Antônio, muitos se chamam, basicamente Francisco. Acho que com 5 nomes todo mundo
eu sou filho, bisneto, neto, bisneto, tataraneto de nordestino. Então, Maria de quem, né? Maria de tal. Não é nem pelo sobrenome. Você encontra a sua raiz, os seus laços familiares com essas referências horizontais, né? Que é sobrinho de tal, porque era neto de tal, que era primo de tal e tal. Então, era mais ou menos assim. Então, Jesus nasceu nesse contexto também familiar. E ele nunca negou isso. E nem, embora a família dele, terrena, a princípio, só a Maria entendeu, tanto que ela o seguiu, entendeu sem entender muito, mas ela foi a única da família a segui-lo até sempre, né? Até vê-lo com os outros discípulos, agora seu filho glorificado sendo assunto ao céu. Agora não é mais o filho humano, agora é totalmente a glória de Deus, né? Que foi revelada naquele ser que ela criou, que ela viveu e conviveu com ele, o chamando de filho, sendo seu filho realmente. Mas, então é bom a gente pensar que Jesus, ele teve a sua família também. E na família de Jesus teve dores também. E eu acredito que muitas dores. Se fosse partir, e eu não vou fazer isso, mas se fôssemos partir desde o início do nascimento de Jesus até aqui, você vai ver que tinha muitas dores na família de Jesus, e motivado até por ele o motivo da dor. Então esse é um dia de uma dor profunda na vida. O texto diz, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, pois é uma tia, olha como Jesus era familiar, né? A mãe e a tia, e a irmã dela, e a Maria, mulher de Clopas. É meio nordestino, né? Todo mundo era Maria. Tinha Maria, mãe de Jesus, tinha Maria, mulher de Clopas, e tinha Maria Madalena. E tinha um discípulo amado, ou o discípulo amado, que é o João, que escreveu esse evangelho, escreveu 3 cartas, escreveu o Apocalipse. O João, discípulo de Jesus. Esses foram até os instantes finais de Jesus. Esse era um dia de muita dor na casa de Maria, porque seu filho havia passado, eles, todo o grupo, todos esses discípulos, todas essas mulheres, os discípulos, todos, e ela junto, como eu falei, foi até sempre com ele, tinham chegado a Jerusalém na Páscoa, mas nessa noite anterior, quinta-feira, na madrugada, Jesus foi preso. Jesus foi preso num processo forjado, porque já havia clara intenção de matá-lo. Então foi tudo forjado, e às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, Jesus já estava subindo para o Gólgota. Não houve defesa, não houve nada disso. 10 horas da manhã, Jesus já estava castigado, torturado pelo flagelo dos romanos, e carregando a sua cruz para subir o Gólgota para a morte. Então, acredito que Maria não dormiu essa noite, porque imediatamente a notícia deve ter corrido. Ele foi para o Getsêmani com os seus discípulos, menos o Judas, que estava tramando chegar lá de madrugada e falar: eu vou levar vocês, o que eu beijar é o que vocês vão prender aí. Mas estavam lá os 11 e Jesus. Então essas mulheres não estavam, mas logo que a notícia correu, teu filho foi preso, teu filho está sendo julgado, teu filho está sendo levado para o outro lado. Olha, teu filho apareceu, e o Pilatos, o governador, disse, ele está todo estraçalhado, ele foi flagelado, chicoteado severamente. Ele, não sei como é que ele está vivo, está em pé, todo arrebentado, com a coroa de espinhos na cabeça. E acabou, não, Pilatos lavou a mão, entregou ele para os soldados e disse que podia crucificar, e vão soltar o ladrão chamado Barrabás. Dá para imaginar que Maria, então, se já estava pronta, vestida, se veste, a sua irmã, que tia, sempre está junto nessas horas, vai a um funeral. Mas que dor, né? Porque já é duro uma mãe a um funeral de um filho, mas ir ao funeral do filho vivo, vai assisti-lo morrendo, porque essa era
o que consistia a crucificação. Os romanos se especializaram na arte de dar exemplo pela dor. Então, quem era condenado à crucificação não podia morrer logo, para que ele sofresse o máximo possível e a família sofresse o máximo possível observando. Podia levar dias e não podia fazer nada, nem dar uma água. Vê-lo morrer de sede, ver os animais torturando, comendo vivo, desidratando, né? E aqueles soldados vigiando até se cumprir a ordem final de morrer. Podia levar uma semana, às vezes, alguns viviam... Jesus, às 15h já estava morto. Então, foi tudo também muito rápido nesse processo. E ela vai com a sua irmã, a outra Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena também, que era uma discípula que estava sempre junto, foram lá com João e ficaram ali ao pé da cruz, ao funeral do filho vivo, vê-lo morrendo, sem saber quando, ver aquele sofrimento todo na sua família, porque também era uma humilhação pública. Sabe, é necessário que dizer, o cinema antigo, até mesmo as imagens, os quadros que foram produzidos sobre a crucificação de Jesus, colocaram um tipo de um lençol cobrindo, mas a pessoa que era crucificada ficava nua. Então, Jesus estava nu naquela cruz, diante de todos que quisessem olhar, diante da sua mãe, diante da sua tia, diante das suas discípulas. Jesus estava ali, todo arrebentado, mas também estava nu, porque a humilhação tinha que ser grande. O que ia produzir também na família era poderoso, de humilhação, de sentimento de destruição, etc. E é nesse contexto, irmãos, que é revelado algo para nós nessa noite, que é o que eu disse no início. Gostaria, meu intuito, de que se transforme numa oração para nós nessa noite, vindo direto de Jesus para nós. Porque neste lugar, nesta cruz, enquanto era realmente um lugar de sofrimento para Jesus, para a sua família, para os seus discípulos, para seus amigos, para aqueles que o amavam, como o próprio João, que estava vendo tudo aquilo e consolando a mãe de Jesus, consolando as outras irmãs em Cristo, nele, né? As discípulas. Jesus diz para ela: eis aí o teu filho. E depois diz para ele: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa é a palavra que emana de Jesus na cruz, que emana do seu sacrifício. Ou seja, a restauração, a cura. Mesmo ali, não estava Jesus impotente. Mesmo ali, Jesus estava mandando essa bênção para nós, da restauração da família. Porque a partir desse momento, a sua mãe, apesar da dor, essa dor seria curada pelo consolo. Você vai ter outro filho, que vai cuidar de você, vai te amar, e você não vai ficar em falta. E disse para ele: você não vai ficar sem mãe, porque ela será a tua mãe daqui para frente. Então Jesus está restaurando no coração da dor da família, está restaurando a esperança para nós, através do seu amor. Em Jesus, guardem isso, a nossa esperança, ela é restaurada, ela é fortalecida, ela é mantida no amor que emana de Jesus. A nossa esperança, quando eu tenho uma dor na minha família, ela é fortalecida pelo amor que vem de Jesus. Porque Maria e essas pessoas estavam, repetindo, sofrendo o maior dos sofrimentos na sua casa. E todos nós passamos por sofrimentos na nossa casa. Todos nós, talvez ou no passado, ou estejamos passando agora, ou um dia iremos passar por algum tipo de sofrimento. Uma doença, uma coisa que não dá certo
nos planos, nos projetos, uma coisa que nos frustra, uma perda mesmo, uma perda. Porque essa é a pior das perdas. Aqui não tem jeito. Como já dizia minha mãe, só não tem jeito para a morte. Só não tem jeito, coisa de nordestino, só não tem jeito para a morte. Mas até mesmo na morte, Jesus já deu o seu jeito. Porque o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus é suficiente até mesmo para a questão da morte. Então isso é que alimenta a nossa esperança. E essa é a mensagem nessa noite de hoje, vinculado ao Dia das Mães, vinculado à nossa história, vinculado ao nosso momento que estamos passando. Sempre podemos contar com o poder que vem de Jesus, para nos restaurar, para nos curar, para manter viva a nossa esperança através desse amor, para termos esse santo otimismo. Mas o lar, porque aqui está escrito, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Uma nova família nasceu aqui. A família de Mãe Maria e meu filho João. Uma nova família surgiu. Sempre surgirá algo novo da parte de Jesus para nós. Sempre surgirá algo novo. A mensagem é: não perca a sua esperança nessa noite. Não entregue, apesar da nossa fraqueza, apesar talvez do momento de fraqueza sua, não entregue a sua família. Continue firme, porque a bênção de Jesus já foi liberada para nós. Nós ativamos essa bênção. Nós precisamos ter essa inteligência, essa sabedoria. Jesus da cruz nos abençoou. Jesus da cruz nos restaurou. Restaurou como a promessa já havia desde Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tome posse nessa noite. A sua família é abençoada. A sua família é abençoada. E eu gosto sempre de lembrar do que disse o profeta Abacuque: ainda que o fruto da oliveira minta. O que ele estava dizendo naquele contexto? É um ano de seca, é um ano de previsão de que não teremos azeite, porque a figueira não está produzindo, a oliveira não está produzindo. Esse ano nós não vamos pagar nossas dívidas. Esse ano talvez nossos filhos sejam levados como escravos, que no contexto era isso: não tem dinheiro para pagar a dívida, se não tinha um bem, não tinha uma casa, leva a esposa, leva filho, leva o que tiver. Esse ano, né, e quem já viu a questão, voltando à história do Nordeste, só tem uma época. Se não chover agora em maio até junho, o resto do ano está perdido para o sertanejo. Aí ele vai depender de auxílio de governo, de caminhão-pipa que leve água lá, etc. Porque todo o mês, o ano, será tirado em 2 ou 3 meses que eles chamam de inverno. Chove em maio, aí tem o milho, vai ter o feijão, vai ter a safra, aí o sertanejo fica feliz, porque vai ter comida em casa para alimentar durante todo o ano. Se não, então Abacuque é chamado por Deus a olhar isso e dizer assim: existe uma verdade maior. Realmente, a oliveira não tem fruto, mas a oliveira é que está mentindo. O que não é real é o que está acontecendo com a figueira. O que é real é a bênção de Deus. O que é fato para a nossa fé, que nós tornamos real, é o que Deus fez por nós e o que Deus faz através de nós. Então, queridos, essa bênção veio, nós somos receptores da bênção. Nós recebemos a bênção de Jesus lá na cruz. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, eis aí a tua casa nova, tome posse dela. Ele enviou essa bênção para nós somos receptores. E através dessa bênção, não é uma informação, sabe? Eu também penso assim, eu concordo.
com o que eu escutei de um pastor. Eu vim descobrir que ele é pastor aqui em Campinas, e ele tem também, estou até seguindo o canal dele no YouTube, e ele tem uns cortes, ele foi visitar num outro canal no YouTube, e ele estava falando, hoje as pessoas estão ouvindo a palavra como quem vê um dorama. Ele é neto de coreano, ele é descendente de coreano, esse pastor. Ele falou assim, estão vendo como um dorama, como algo para distrair. Não, é bom, né? Gostoso. Mas não é assim que nós ouvimos a palavra de Deus. Essa palavra de Jesus, ela não é para ser ouvida assim, nossa, para ser alimentar algo em nós de prazer, gente, que boa palavra, poxa, hoje foi uma bênção, né? Essa palavra falou muito comigo, mas assim como no Netflix ou em qualquer outro streaming, a gente quer ver outra coisa que mantenha. Isso é algo, não é bom, porque o que Jesus deu para nós é muito mais poderoso do que produzir esse prazer momentâneo em nós, comparando a assistir uma série, né? Assistir um filme que daqui a 2 meses a gente não lembra mais de nada, porque já quis ver tantos outros que aquilo já não tem mais efeito, aquela alegria daquele dia que a gente viu um negócio. Você lembra quanto, apenas um teste aqui, se você assiste filme de Netflix, série, ou mesmo esses doramas de coreano, ou sei lá o que, japonês, mas você lembra dos vários do ano passado, a história, o enredo, tudinho? Então, parabéns, escreva para lá e diga assim, eu lembro de tudo. Mas o Evangelho de Jesus, o que emana de Jesus, não é para a gente receber assim. O Evangelho é poder de Deus para salvar, para renovar, para restaurar, para tirar a dor da nossa alma, do nosso coração, tirar a dor da nossa família, tirar a dor de dentro da nossa família. É uma palavra que a gente recebe, vinda direta da cruz de Jesus, direto da sua expressão maior de amor para nós. Aí, como bem falou o Fernando, no dia do culto das 7 palavras, essa parte foi a dele. Jesus, mesmo ali com tudo isso, a sua mente, seu coração está para a sua mãe e para os seus entes queridos, seus amigos ali. Então isso é puro amor de Deus. Vem para você, vem para a sua casa, vem para a sua família. E não receba isso como quem assiste uma série de um streaming, de uma série de um canal da internet, ou de Hollywood, ou, sei lá, Bollywood, ou de onde for, Coreia Wood. Mas receba isso como realmente é, da parte de Deus para a sua casa, tornando a sua dor numa nova vida. Porque Maria, ao 3º dia, essas Marias foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. E voltaram para casa trazendo essas boas novas. É isso que acontece. Nosso futuro, o futuro da nossa casa, está debaixo dessa palavra de Deus. Porque a quem você segue? Eu te pergunto nessa noite, a quem você segue? Você segue Jesus, que foi crucificado, ressuscitou, e ao 3º dia ressuscitou e foi assunto ao céu, e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso? Pois bem, essa palavra veio dele para você. A quem você segue? Se nós o seguimos, nós aplicamos tudo dele em nós e vivemos. Mas e a dor? A dor está aqui, a dor humana está exposta aqui. Ele estava sentindo a nossa dor. A mãe estava sentindo a dor humana da perda do filho. A tragédia humana está toda aqui. Se aqui fosse um teatro, talvez um drama, aqui é o centro do drama, da dor maior. O que a morte produz, o que a destruição produz. O Filho de Deus sendo morto por mãos imundas. E mesmo que fosse mãos não imundas, era um mau pecado.
mas ele estava levando o nosso pecado, a nossa dor. Então, essa palavra, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vive por ela. A gente vive por ela. E é por isso que nessa noite, então, como eu disse, nós vamos orar. Nós vamos orar por essa bênção recebida. Como é que a gente ora por essa bênção recebida de Jesus? Nós cremos. Você crê? Amém ou não? Amém. Eu também creio. Você recebe essa palavra de Jesus? Você recebe para a sua vida? E o que você faz com uma coisa que você recebe? Chega lá, uma empresa de entrega na sua porta, com algo que você nem pediu, mas uma caixa enorme, uma carreta, aqui é o senhor fulano, senhora fulano, sim, isso aqui abre aquela porta lá do caminhão baú, e aquele monte de caixa, tem algum engano, não, senhor, cadê? No seu CPF, não é isso? Sou eu. Não, então, isso aqui é para o senhor. Você já acredita que é seu, certo? Você já está recebendo. E o que você faz? Gratidão. Mas você, irmão, toma posse. Você fala, vou abrir o portão, pode descarregar aqui. Amém? Ou você vai ficar, não, amei o presente, poxa, né? Mas tudo isso é meu, mas é meu? Então tá. Não, você creu que você recebeu e você toma posse. É ou não é? Então pode pôr aí. Depois eu vou abrir essas caixas, vou ver. Então a mesma coisa, assim, no sentido de como a gente conduz nossa fé nessa hora. Você creu, você recebeu. E o que você vai fazer com o que você recebeu de Jesus nessa noite? Você vai tomar posse. Você vai usar isso. Você vai orar isso. Você vai orar isso na sua casa. Está com dor em casa? Está com dor em casa? O melhor lugar já foi conquistado para curar essa dor, no sofrimento de Jesus. Mas na palavra, não foi o sofrimento, foi o amor de Jesus que liberou essa bênção para você. Então tome posse. Tome posse. Hoje à noite. Mas já tomei posse, tem 10 anos. Sim, 10 anos atrás serviu para uma situação. Hoje à noite, enquanto nós cantávamos, eu orávamos por uma situação do momento. Vou orar agora com vocês, porque eu não estou vivendo há 10 anos atrás, estou vivendo hoje. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Qual é a sua dor hoje? Então essa dor vai se encontrar com essa palavra poderosa de Jesus e na sua oração você vai receber. Você vai assinar, eu recebi, então eu sou eu mesmo, deixa eu assinar aqui, agora eu vou tomar posse. Pode pôr aqui, Jesus. Pode pôr o teu amor na minha casa, me ensina a usar esse amor, fortalecendo essa esperança, a falar com fé, falar com esperança. Queridos, chega de darmos crédito à depressão, não é? É, não é? E vocês estão em dúvida. Depois de tudo isso, de tomar posse, de tal. Chega de dar crédito à depressão. A depressão é aquilo que nos abate. A depressão é aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas não consegue fazer. A depressão é o inimigo dentro de nós, nos abatendo, a gente falando, eu creio em Jesus, tal. Mas, irmãos, não é no teu poder, não é no meu poder, não é o poder dessa igreja, é no poder do sangue de Jesus, que você e eu vamos dizer, mesmo deprimidos, mas em nome de Jesus, eu já tenho uma casa nova, eu já tenho consolo. É isso a tomar posse. Eu já recebi, eu vivo por isso, e não fique ansioso, né? Porque são os irmãos gêmeos, né? Ping-pong, depressão e ansiedade, mas já foi, já mudou, já aconteceu. Aí o ping, a ansiedade, já foi? Não, o céu nunca mudou, a vida não mudou.
então eu vou para depressão. Aí o Pong, é isso mesmo, gêmeo. Um alimenta o outro. Mas Maria estava deprimida, com certeza. João estava deprimido. Maria Madalena estava deprimida. Ansiedade a 1000 por hora nos outros discípulos, tão ansiosos que saíram correndo até hoje na Galiléia. Não, imagina, brincadeira. Mas saíram correndo muito, chegaram à Galiléia. No terceiro dia já estavam na Galiléia, porque Jesus, quando ressuscitou, falou, vai à minha frente, diz aos meus irmãos que eu estou indo à frente e vou encontrar eles lá na Galiléia. Já estão chegando lá, eu já cheguei. Ansiedade. E nessa noite, quem vai vencer? Jesus. Muito bom, irmão. Então, vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nessa noite, a Tua palavra, que nós não vamos recebê-la como um conhecimento, como uma informação, como uma palavra pregada, trazida aqui. Poucos dias estávamos ouvindo esse mesmo texto e foi pregado por outra pessoa e o Senhor falou conosco, mas nessa noite, Jesus, que se transforme em algo vivo em nós, que se transforme na nossa resistência, na certeza do poder, da Tua vitória sobre a morte, sobre a dor, esse poder que reconstrói ou constrói algo novo em cima do que estava morto, do Teu poder de transformar uma família quebrada, destruída. A Tua própria família foi destruída pelos poderes desse mundo. O Senhor vendo a sua família perecer e a Tua família vendo a morte vencer a família. A maior dor de todas as dores é esta. Mas dali, do meio de tudo isso, emanou o Teu poder maior sobre a morte. E na Tua palavra ali ainda, o Senhor reconstrói. E essa Tua palavra seja para nós uma verdade, não uma verdade do conhecimento, não uma verdade de conteúdo que a gente armazena como um filme que a gente vê, mas que seja verdade viva, verdade transformadora, verdade que passa até dos limites da visibilidade da figueira que não dá fruto nesse ano, e o resultado da lógica é fome, é falência, é perda, é destruição. Ultrapassa todas as lógicas, porque não é a lógica, não é pela lógica que o Senhor deu a vida por nós, o Senhor deu a vida por nós pelo amor, e nós recebemos já pela Tua palavra ministrada, mas que nós possamos tomar posse no nosso agir, no nosso pensar, porque não é aqui na igreja, nesse momento, Jesus, nesse momento que o Senhor preparou para nos encontrarmos, um ambiente de culto, de fé, é relativamente fácil, embora não seja. Nós dissermos sim, amém, vai ser isso mesmo, e tal, mas é amanhã ou depois que nossos olhos verão o sofrimento, que nossos ouvidos ouvirão gemidos que a gente não pode resolver. Mas vamos lembrar, Jesus nos ajude, nos lembre naquela hora que recebemos nessa noite, através da Tua palavra, vivificada pelo Teu Espírito. Recebemos o que João recebeu, que Maria recebeu, que Maria Madalena recebeu, que a Maria, mãe de Clopas, recebeu, mulher de Clopas, recebeu. Uma nova casa, uma nova vida, não mais baseada no que é falível, perecível, envelhecível, mas no poder do Senhor, renovador, criador, poderoso, através da Tua palavra. Tua palavra ali, tudo foi feito novo, e através da Tua palavra aqui, tudo é feito novo para nós, e que usemos o que recebemos, não deixemos a entrega ir embora,
e esperemos uma próxima entrega, mas que saibamos que está forrado, está cheio o nosso celeiro em casa. Como diz lá no livro de Provérbios, o homem sábio sabe tirar na hora certa. E que saibamos tirar na hora certa e compartimentarmos essa bênção até vermos o dia glorioso do Senhor, que nos alegraremos, porque nós não vivemos de luto. Cristão, Jesus, teus seguidores não vivem no luto. Tem um luto nessa hora aqui, dessa dor, mas ao terceiro dia tem a alegria da ressurreição. A casa de João e a mãe Maria, e a Maria, se tornou uma casa de testemunho. Nós vimos Jesus morto, sim, ele disse para nós fazermos essa casa, fizemos, está feita. Mas nós vimos ele ressuscitado. E antes de ir ao céu, ele ainda comeu aqui com a gente, com certeza. Ele riu conosco, nós rimos com ele, sentimos uma grande alegria de sabermos que o futuro está nos levando para a vitória dele. Obrigado, Jesus, pelo Dia das Mães. Obrigado pelas mães presentes aqui, as que já vieram de manhã, as que estão aqui, as que não puderam vir, as nossas mães que não estão aqui presentes nessa noite, em casa ou distante, não sei, mas te damos graças pela vida dessas mães. Obrigado, dê saúde, dê força. Elas suportam dores que nós, homens, muitas vezes não entendemos, Jesus. Só o Senhor entende, como entendeu a dor de Maria. Nós não entendemos, porque nosso olhar, nosso sentimento, muitas coisas nossas, nossa cultura, infelizmente, às vezes nos impede de ver. Mas elas suportam dores diárias, dores de fases, e sempre como Maria estão lá ao pé da cruz, porque Jesus nunca deixou no seu coração de ser aquele filho amado. Não era um criminoso de Roma, não era o líder, não era o rabino, era seu filho. Então, Senhor, guarda as mães, porque elas passam dores que nós nem imaginamos, mas a alegria também que elas têm, Senhor, seja maior, que elas possam ver seus filhos, não numa cruz, mas numa nova vida, suas gerações sejam bem-aventuradas de verem o filho dos seus filhos na bênção do Senhor. E elas saberem, essa bênção veio de Jesus para vocês. Obrigado, Senhor. Haja cura em nossas casas, haja cura em nosso meio. Toda dor, Jesus, o Senhor já levou consigo. Haja cura, haja alegria, haja celebração. Não sei o dia, a hora, Jesus, mas que haja. No poder do Teu nome e do Teu sangue, Senhor, eu te agradeço. Nos dê uma semana abençoada. Por onde passarmos, o que fizermos, seja rotineiro ou não, novo ou novidade ou não, que estejamos sempre ligados ao Senhor, em oração, na nossa razão, nos nossos pensamentos, no nosso espaço seguindo ao Senhor Jesus. Nos livre do mal que já a gente já sabe que existe por aí, e daquele que a gente nem pode imaginar. Perto ou longe, não sei, livre-nos de todo mal, Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quer falar?